Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Indústria. Bom dia para você que está nos acompanhando aí. Que satisfação estar aqui hoje. Que atmosfera, nós estávamos falando aqui nos bastidores, que atmosfera desse dia D do Grupo Altec. É só estando aqui para sentir essa vibe, essa energia. E hoje é o dia da virada, hoje não tem jeito. É a oportunidade para você que está aí em casa, nos assistindo, ter acesso, ter oportunidades de melhorar o seu parque fabril, de aumentar, de melhorar, de incluir máquinas no seu portfólio, soluções realmente que fazem a diferença dentro da nossa indústria. Então, sejam bem-vindos, bom dia, é um prazer estar aqui. E aí, Wanderson? Expectativa de hoje? Bom dia. É uma grande satisfação a gente estar aqui participando deste grande evento aqui do Grupo Altec, o dia D. Uma grande oportunidade para quem é da indústria, para pensando em crescimento, pensando em aumento de produtividade, é uma bandeira que a gente sempre traz aqui, né? A gente não vai conseguir ter um protagonismo na nossa indústria se não tiver equipamentos de ponta com tecnologia, e isso é uma coisa que a Altec tem trazido e tem implementado cada vez mais na nossa indústria. É isso aí. E hoje o nosso tema, a gente gostaria de falar justamente sobre isso, sobre crescimento, sobre escala, e trouxemos um especialista aqui, né, para conversar sobre esse assunto. A gente está hoje aqui com o Darino, da fábrica Grooves Consulting. Então, seja bem-vindo, Darino. Obrigado, prazer em revê-los, Everton e Wanderson. Bem-vindo a todos. Vou contar um pouquinho da fábrica. Nós somos uma consultoria que acredita em crescimento, especialmente, não em especialidades técnicas, né? Nossa visão é pluriindústria, né? A gente atua em vários setores da economia, varejo, software, indústria, agronegócio, especialmente por trás de crescimento. Acho que o mantra principal que a gente vai falar é essa mentalidade de criar oportunidades, né? A gente está numa época de que a gente precisa desenvolver, voltar a ter essa ambição saudável, né? De ganhar o mundo, de ser tão competitivo quanto os chineses, quanto os japoneses, quanto os alemães, né? E a fábrica ela é uma consultoria estratégica focada nisso, né, em retomada de crescimento, em aceleração de crescimento para as indústrias de médio e grande porte. Né? Então, um prazer, seja uma ótima bate-papo nosso aqui. Com certeza, Darino, vai ser, e a gente agradece aí a tua participação. E para a gente começar o bate-papo, Darino, a gente até falava nos bastidores ontem, né, e hoje também pela manhã, que a nossa indústria, para ter crescimento, ela tem que ter uma mudança de mindset, né? Ela tem que ter uma mudança de mentalidade. Porque normalmente uma indústria ela começa, principalmente quando ela é pequena, ela começa muito focada do portão para dentro, como a gente fala, né? Muito focada em engenharia, em processos, e tem pouco esse tato do portão para fora, como a gente fala. Eu acho que faz todo sentido o trabalho de vocês, né, Darino? E a gente gostaria que tu falasse como é que começa essa disrupção do portão para dentro para o portão para fora nessa questão do crescimento. É um ótimo ponto, né? A gente tem tanto um ponto de mentalidade quanto a parte de estratégia mesmo, né? Então, da parte da mentalidade é muito o que a gente conversava, né? Falta o pessoal acreditar, ter uma ambição maior e sair um pouco dessa bad vibe, como a gente falou, né? Dos últimos 20, 30 anos, que a gente está muito pressionado, né? Pelas desvantagens tributárias, logísticas, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem gente de ponta no Brasil acontecendo. Você tem várias indústrias que estão no nível mundial. Então, a gente é capaz de fazer isso. Então, passa essa mentalidade. E essa mentalidade conecta com a parte estratégica, sabe? Que é você colocar na sua pauta que não é só a eficiência operacional. A eficiência operacional ela tem que destravar o pacote inteiro, né? Obviamente, só com um parceiro estratégico você desenvolve a eficiência operacional conectada com todo. Mas a gente tem que ter muita noção de mercado, ou seja, quem é o nosso cliente. Então, ponto 1, pergunta-chave, quem é o nosso cliente? Qual o tamanho do mercado? Né? Por debaixo dessa questão tem uma série de outras, mas essa é a pergunta-chave. O segundo ponto, né? Qual que é a minha marca? Qual o produto que eu vou endereçar para essa oportunidade que eu descobri? O que está conectado? Posicionamento, preço, né? E terceiro ponto, como é que eu vou escoar esse produto? Qual o canal de distribuição? Essa é uma pergunta óbvia até 15, 20 anos atrás. Agora, com o mundo digital, eu tenho múltiplas opções dentro do digital e múltiplas do presencial, né, do que a gente chama de offline. Né, e conectada no quarto ponto, que aí é todo o ciclo de geração da receita, desde a geração da demanda, prospecção,
até o relacionamento, né? E esses bloquinhos precisam estar bem encaixados e a gente precisa ter consciência deles, como vocês puxaram, né? A gente precisa voltar a ter ambição e voltar a fazer o dever de casa, de estudar, correr atrás, de entender o que é isso para a gente encaixar as pecinhas e conectar, né, eficiência operacional com o ciclo de crescimento, né? E tu sabe que é interessante porque muitas vezes a gente conhece o nosso processo interno da fábrica, conhece todo o desenvolvimento do produto, a fabricação do produto, mas aí, como tu disse, o mercado, qual que é o mercado que eu vou atender? Talvez eu esteja atendendo o mercado que tem o maior potencial, né? Como é que eu estou chegando nesse mercado? Qual que é como é que eu estou comunicando também? Aquilo que eu produzo, aquelas soluções que eu tenho para quem quer comprar e pode comprar talvez num volume maior, aumentando o tamanho e a escala da minha produção. E principalmente, Darino, só para complementar isso que o Vande falou, a questão das oportunidades. Quantas oportunidades, o universo de oportunidades que nós temos se a gente começa a olhar de uma maneira mais macro, vamos dizer assim, o nosso mercado, né? Hoje eu produzo determinada coisa, mas quantas outras oportunidades podem surgir se você fizer uma análise de mercado, um trabalho realmente de dados, né? A gente tá mudando muito o mercado atual, né? A gente é formado na indústria para ser especialista técnico, né? A gente estava conversando aqui, formação Senai e tudo, então tudo nos leva à excelência operacional. E a gente não é muito treinado para fazer a segunda parte, que é a conexão, né, dentro de casa e fora de casa. Então, essa virada de chave passa pela questão de cultura de cliente. Então, desde coisas simbólicas de você ir visitar o cliente, conversar, no extremo, a gente estava conversando com um líder do varejo nacional bem grande recentemente, ele falou, cara, no primeiro mês meu como CEO da empresa, eu coloquei o chapeuzinho e fui trabalhar de frentista de posto. Eu fui trabalhar de atendente da loja de conveniência. Por quê? Porque ele queria conectar a liderança da empresa à realidade do campo. Então, conhecer o mercado passa por a questão intuitiva de você ir conversar com o cliente, ver o que ele está enfrentando, que é muito da cultura que a gente vê aqui na Altec, desde a fundação, essa raiz de estar do lado do cliente, sabendo qual que é a dor dele. Né? Quanto à parte analítica e estratégica, né? A gente tem múltiplas informações de importação de máquinas, de uso, de vendas internas, entendeu? Então, a gente tem que procurar de base de dados de empresa, a gente tem que procurar entender melhor, estado a estado, quais são os quinais que a gente pode atender, né? Quais são os perfis de empresas que nos interessam, de número de funcionários, de faturamento. A gente tem que ter essa parte analítica conectada para eu conseguir estabelecer uma linha de raciocínio. Pô, eu estou em Caxias, vou expandir para toda a região metropolitana, para Porto Alegre, qual que vai ser a minha rota? Eu estou no Sudeste, vou ir para o Nordeste, sair descendo. Eu tenho que ter uma rota que se chama de ida ao mercado, ou go-to-market, sabe? Mas passa desse básico, de tanto a parte filosófica de cultura de cliente, quanto a parte estratégica, né? De embasar o que está fazendo. Mas tudo parte do princípio de tu ter essa segurança e essa confiança nas informações. Porque senão tu vai talvez traçar uma estratégia, definir um rumo, que não é o mais correto, né? É que, na verdade, assim, Vande, a gente sabe por experiência própria, né, Darino? A gente confia muito no nosso feeling, né, quando a gente coloca um negócio. E quando você é pequeno, muitas vezes tu é muito bem indicado, então tu tem indicações dos teus... Você lidera a operação. Exatamente. E você tem indicação de clientes aí do teu círculo. Então, até certo ponto, isso é confortável, né? Isso é confortável dentro da operação, porque não demanda muito tempo e aí tu consegue focar na parte operacional. Só que para um passo a mais de crescimento, isso já não é mais suficiente, não é mesmo? Para tu dar esse passo seguinte do crescimento, somente a indicação ela não é mais plausível para tu conseguir fazer isso. Né? E nessa fase, né, quando os empreendedores estão puxando o negócio, você tem tipo um alinhamento perfeito, né? Você tem toda a tomada de risco no mesmo lugar, né? Você tem toda a motivação de fazer as pecinhas todas se encaixarem. Em última instância, vocês vão pegar, sei lá, um ônibus e ir para São Paulo resolver. Se precisar, vamos pagar R$2.000 uma passagem, mas resolve o atendimento, né? É prioridade número 1 o teu cliente ser mais atendido. Na medida que você vai crescendo, muda essa perspectiva, sabe? Mas de novo, é um híbrido, né? De atitude correta, né? De atitude conectada com o cliente como foco central,
Por exemplo, no caso da indústria de máquinas, é muito isso, né? A transformação que está acontecendo na indústria você tem, é meio binário às vezes, sabe? Ou você entra na bad vibe aí de a economia está caindo, assim, gente, tem 30 anos que desde que eu me lembro. É igual meu time de futebol, tem 30, 40 anos que está sofrendo. É parecido. Se a gente for entrar... Nós que somos gremistas sabemos disso. Às vezes tem um ano bom, mas a maioria não é tão bom. Exato. Se você fosse levar pelas circunstâncias internas, você não constrói. Então, o empreendedor ele é focado nas oportunidades. Ele tem que criar oportunidade. E o nosso mercado, principalmente assim, ele é dominado por quem faz. Né? Eu até achei bem interessante o slogan desse dia D, né? Quem decide muda o jogo. Quem decide muda o jogo. Porque quem resolve fazer acontecer, faz acontecer, né? Quem fica esperando por fatores externos, por governo, por entidades, por qualquer outra situação externa, dificilmente vai ter sucesso. Eu acho que a palavra, né, gente, é protagonismo. A gente falava aqui de protagonismo. E para a indústria se tornar protagonista novamente, tem que ter o protagonismo de quem faz a indústria. Sim. Né? Tomar a decisão de fazer. E ao mesmo passo que nós temos dificuldades aqui no Brasil, a gente sempre fala isso, o brasileiro ele é muito criativo para sair dessas situações. Eu acho que é um dos povos mais criativos que tem no mundo é o brasileiro. A gente tem dificuldades em algumas coisas, porém a gente consegue superar isso através da nossa criatividade. Talvez somos poucos disciplinados, vamos dizer assim, mas criatividade nós temos muita. Então, isso também, essa criatividade, né, Darino, isso tu pode também falar a respeito, essa criatividade ela faz com que o brasileiro ele consiga sair dessas crises, vamos dizer assim, porque como tu mesmo falou, o Brasil ele vive uma crise ano sim e ano também, né? Também, é isso. Então a gente tem que ter muito esse senso de protagonismo, não é mesmo? Eu acho que ele se encaixa com o segundo ponto que a gente trabalhou, né, de produto, posicionamento, precificação e canal de distribuição. A criatividade brasileira é muito visível nisso, né, de você... sei lá, no extremo, um cliente nosso, ele estava nas missões gaúchas e estava empreendendo no Ceará, no Mato Grosso, entendeu? Em vários outros estados e basicamente tem uma cultura forte disso, mas eu acho que tem uma questão de embasamento de onde que eu coloco, qual produto desenvolver para qual cliente, isso é uma pergunta-chave, a noção de prototipação, né, que é muito clara na engenharia, de ter protótipo, de testar os protótipos, a gente tem que fazer isso em ciclos menores, sabe? Essa habilidade de prototipar, testar e vender, ela tem que ser feita em escalas maiores e tem que ser feita de forma mais rápida. É óbvio que tem, o Elon Musk falava, né, que uma coisa é fazer o protótipo, ter que construir em escala. Mas quando você faz isso de forma mais rápida, você consegue testar o mercado melhor, ver o que vai dar certo ou não antes de tomar a decisão, entendeu? Então, essa velocidade, os parceiros corretos e a liderança correta te ajuda nessa decisão. E a criatividade do brasileiro vai muito nisso, né? De lançar o produto que tem fit para aquela indústria, né? De montar a força comercial mais flexível. Pô, no início, representante, conectando o canal marketplace, conectando o canal e-commerce próprio, híbrido, representante, força própria. Você tem várias construções possíveis, né? O que importa é você ter clareza delas e ter um mínimo de evolução, de intuição para embasamento, né? Para você não ser o próprio gargalo. O empreendedor, ele rapidamente vira o gargalo, né? E a gente vê isso nas empresas de médio e grande porte, como é que isso começa a ser virado. Então, você tem que equilibrar essa virtude de ter visão horizontal. Crescimento é horizontalidade, né? Crescer é você apagar as áreas e olhar o que precisa ser feito para entregar o valor ao cliente. E você precisa manter essa cultura enquanto gera mais profissionalismo, gera mais embasamento quantitativo nas suas decisões. Então, é criatividade, visão produto, visão força comercial conectada com essa evolução progressiva de decisões baseadas em dados. Quando tu fala de produto, entrando já no campo dos produtos, Darino, a gente tem a percepção de que nós, dentro da indústria, a gente muitas vezes começa a fazer uma coisa para depois analisar se ela é realmente o caminho mais adequado. E isso é cultural, né? Eu trabalhei numa empresa que fazia canecas, por exemplo. Eu monto a minha empresa fazendo caneca. Porque era o que eu sabia fazer. É uma habilidade que tu já tem, né? Mas muitas vezes acaba tendo essa dificuldade de realmente, será que esse produto é o que o mercado está pedindo? Sim. Esse produto é o que vai ter aceitação no mercado?
Esse mercado já não está saturado, talvez? Então, como é que tu avalia essa questão do produto, Darino? Tanto para iniciar um projeto novo, mas quanto para adentrar em outros mercados, porque muitas vezes, falamos anteriormente sobre as oportunidades, muitas vezes o mercado está pedindo um determinado produto e as oportunidades estão passando na nossa frente e a gente não consegue enxergar elas. Como é que tu avalia essa questão do produto, para começar com um produto que seja viável? Ela é altamente conectada com a pergunta quem é o seu cliente, né? Então as duas peças se conectam. Essa habilidade de prototipar rapidamente e bater na porta do cliente, ela em escala faz a diferença, né? O foco na oportunidade é isso, é você estar participando dos eventos, estar visitando os clientes e eles vão te falar, você vai ver os problemas que acontecem, né? Tipo, uma das grandes habilidades que a gente vê no grupo Altec é essa mobilização de atender bem o cliente, né? Desde do diagnóstico, né? Da força comercial diagnosticando a produtividade e eficiência até o trabalho de recepção e foco intenso na eficiência global. Eu acho que essa virada de chave de produto cliente, ela passa pela essa prototipação rápida, entendeu? Em vez de tomar a decisão no escuro, você testar rapidamente, trazer um cliente para ser parceiro de você, evoluir a partir daí, testar, conversar com outros clientes, entendeu? É cultura de campo, sabe? É quase como se a gente fundisse essa cultura de varejo com a visão de indústria, né? A indústria tem normalmente, naturalmente, um tempo, o tempo de desenvolvimento e amadurecimento de um determinado produto, ele é mais longo, né, do que outros setores, né? Como a gente pode melhorar essa questão, né, desse desenvolvimento, como tu falaste, talvez acelerando a questão de prototipagem ou dando um tiro mais certeiro, talvez, analisando antes do desenvolvimento, é mais ou menos por aí o caminho? Veja, existem outros mercados que também assumem que não é possível a prototipagem. Por exemplo, o agronegócio. A gente teve um parceiro próximo que ele transformou a fazenda, ele dividiu a fazenda em partes que são escala, produção em massa para exportação, e divisões, né, talhões de teste, em que você varia a semente, em que você varia a técnica de plantação e aí vai testando o protótipo deles, que é o quê? Uma fazenda mais produtiva, variações que geram mais retorno para ele. Eu acho que a indústria tem que pensar nisso também, ao olhar o cliente, ao olhar o seu ICP, que é o cliente ideal, você separar um horário fixo, separar uma linha que é mais flexível para prototipagem, entendeu? E especialmente mostrando, trazendo. O cliente dificilmente ele não vai te dar feedback, né? A indústria é objetiva, então o cara vai falar, pô, não está funcionando esse aspecto da máquina, o setup está lento, né? A lubrificação não está legal, então eu estou tendo problema de eficiência na etapa final do produto. Então esse feedback rápido permite você voltar para casa e fazer o dever, mas especialmente você separar o teu tempo, você não pode estar todo o tempo dentro de casa, tem que estar equilibrado, normalmente mais para fora de casa, né? Para você fazer o que a gente chama de ciclo de receita, que vai desde a geração da demanda até o relacionamento, a expansão do relacionamento, né? E tu sabes, Darino, que essa é uma das grandes dificuldades da indústria, né? A parte comercial, a parte da venda. E culturalmente, a gente tem uma grande dificuldade de fazer exatamente o básico, né? É isso que tu acabou de falar, é estar em campo, é estar próximo do teu cliente. Hoje tem diversas tecnologias, né, que a gente vê falar, inteligência artificial, CRMs, né? Muita tecnologia, mas às vezes a gente peca no que é simples, no que é básico, que é justamente esse bate-papo, essa conversa. Dentro da conversa você já vai conseguir identificar bastante coisa, né? Só às vezes uma conversa, uma reunião de 1 hora, 2 horas, você já consegue identificar isso rapidamente. Que o teu produto tem aceitação, enfim. Mas uma coisa que é interessante que tu falou, Darino, eu penso, pode me corrigir, mas é basicamente criar um braço de pesquisa e desenvolvimento dentro da tua unidade, para tu criar um produto novo, para tu desenvolver outras linhas de produto, né? Mas isso também é questão de, voltamos a falar, de mentalidade, né? Que eu entendi também, deixa eu ver se eu entendi certo. Na verdade, é preciso ter uma integração entre a parte externa, que vai trazer uma demanda,
E aí a parte de pesquisa e desenvolvimento interno, tu não vai ter daqui a pouco não precisa ter uma estrutura dedicada a isso, mas conseguir num determinado período do dia, talvez fazer alguma coisa assim para desenvolvimento. Exato, é como se você entrasse, a empresa começasse a se organizar para ter ciclos de planejamento, entendeu? Então eu não tenho nada, faço na raça, eu começo a ter ciclos mensais, ciclos trimestrais, né? Então isso daí já eleva a capacidade, mesmo nas grandes indústrias, a gente vê essa noção, né, de lá vai para muito ciclo anual e plurianual, a gente precisa trazer para o ciclo trimestral mais rápido e o ciclo mensal, né? E a indústria, por definição, né, ela precisa de escalabilidade. Escalabilidade, eu preciso de regularidade, eu preciso que o supply seja mais ou menos estável, o meu PCP, ele pede estabilidade e o meu time de vendas pede agilidade. Veja como é desafio. E eu sou formado para estabilidade, né, uma formação técnica, entendeu? Então eu tenho um dilema natural do jogo, entendeu? Que eu tenho que sempre estar atento. É estabilidade, é previsibilidade com agilidade, com oportunidades. Então, esse choque de visões a gente tem que absorver como natural, né, e trazer isso para dentro. Então, uma das primeiras decisões no ciclo de receita que o pessoal toma vou implementar um CRM, né? E isso é muito dolorido quando você não responde essas questões básicas, né, de mercado, cliente, produto, posicionamento, canal de distribuição, aí você já vai para o CRM. E aí fica uma baita zona com CRM rodando, entendeu? E aí não roda, trava faturamento, entendeu? Ninguém usa direito, sabe? Por outro lado, ele pode ser um marco de virada para a empresa. Foi tão difícil tirar do papel o CRM que agora eu preciso estudar esse assunto, entendeu? Então, o CRM, ele alimenta, ele é parte do todo, ele não é o fim em si, mas ele é parte do todo. E ele pode... conectado com essa noção, né, o que a gente chama a visão de ampulheta de ciclo de receita, da prospecção até a expansão, ele pode te ajudar a organizar mais e trazer essa cultura, né, de trazer dentro de casa. E é importante, eu acho que para complementar, essa visão, né, a gente trabalha com 5 prioridades na fábrica. Uma delas é a eficiência financeira. Eu acho que tem que ter uma cultura de cliente conectada com a cultura de retorno sobre investimento. E você tem formas bem mais específicas de qualificar isso, mas se você tiver um básico de margem bruta para começar, entendeu? Você já avança. E, óbvio, nas empresas de médio e grande porte, a gente tem que evoluir para as noções das demais margens, margem bruta, margem de contribuição, giro, né? Como é que está o meu giro de estoque, como é que está o meu giro de recebíveis, né? E aí você vai conectando métricas básicas de saúde do crescimento, sabe? Então, esses pontos são importantes, não só o CRM, eu tenho que ter esse pacotinho bem desenhado, pelo menos intuitivamente na minha cabeça, para eu poder correr atrás, sabe? Ele é uma engrenagem, né, Dani? Engrenagem. É uma engrenagem. Total. Ela tem que funcionar de maneira... Todos os setores, os campos, eles têm que trabalhar de forma uniforme, vamos dizer assim, né? Numa pequena empresa onde todo o processo e toda a gestão e toda a venda e a produção está concentrada em poucas pessoas, esse gerenciamento ele é feito muito naturalmente e muito está muito na cabeça das pessoas, né? Quando tu quer crescer, isso tudo tem que partir para um sistema organizado, porque tu vai ter entrada de mais pessoas, tu vai ter rotatividade também de pessoas, e então necessariamente tu tem que ter esses dados. Eu digo assim, a gente estava conversando isso outro dia, né? Essas informações têm que ser da empresa, não das pessoas, né? Sem dúvida. Porque se está só na cabeça da pessoa, ela sai, tu perde. Sim. Esse é um ponto-chave, pessoal. Essa cultura de dados e métricas, ela é viabilizada, sem dúvida, pelo CRM, mas ela passa por uma mudança cultural, não é? Então, a gente sai daquela visão de parâmetros técnicos para uma visão de parâmetros vinculados ao ciclo da receita. A parte bonita dessa história é que tudo que a gente contou aqui, obviamente eu não vou falar num nível mais estratégico, mas tudo que a gente contou aqui pode ser conectado em métricas. Então, eu tenho métrica de de geração de demanda, né? Eu tenho um mercado total, eu tenho um mercado endereçável, eu tenho um mercado que eu posso atingir com meus produtos atuais. Então, eu tenho milhões de reais naquele meu segmento sendo consumido todo mês, todo trimestre, né? Essa é uma métrica. Eu posso capturar um pedacinho dela, eu posso gerar 100 leads
de marketing no primeiro momento. Eu posso ter Y leads qualificados, ou seja, gente que está mais próximo do meu cliente ideal. Isso pode alimentar via CRM a minha distribuição de campo. Tantos leads vão para o Rio Grande, tantos vão para o Paraná, tantos vão para o São Paulo, tantos vão para Minas. Eu posso, a partir daí, definir estratégias de aquisição. Né? Qual campanha que eu vou fazer para me ajudar o representante do interior de São Paulo? Como que eu vou fazer para o meu marketplace ele cooperar, não concorrer com o meu time de campo? Né? Então, cada bloquinho tem métricas específicas que eu vou evoluindo a minha capacidade de enxergar essas métricas, como essa que eu te falei, e trabalhar em questões como conversão, como velocidade de venda, como ticket médio, entendeu? E isso, na medida que você vai pilotando, você erra um monte no início, e a beleza é você manter essa cultura de faixa branca, né? De estar sempre aprendendo e evoluindo. Isso é um grande desafio nas empresas médias e grandes, mas essa cultura de métrica perpassa o todo e ela te dá a capacidade de você pilotar um caça, né, da maneira mais assertiva, né? E eu acho, Darino, que tu falou, acho não, tenho convicção disso, tu falou um termo muito importante, cultura. Hoje nós temos tecnologia das mais diversas, mas se não tiver a cultura da mudança, a cultura de utilizar, a gente usa um termo, né, que é dar tiro de bazuca em formiga, né? Sim. Não adianta a gente ter uma bazuca para dar tiro numa formiga, né? Então, eu acho que toda essa mudança, ela parte da cultura. E essa cultura, não sei se tu pensa assim, Dari, mas ela tem que vir de cima para baixo. Sim. Então, tem que ter esse engajamento, Sim. tem que fazer com que as pessoas se engajem nisso. Mas, para isso, o alto escalão, ele também tem que estar envolvido. Claro, claro. A mudança é a mudança de mentalidade, né? E mudança de mentalidade parte de hábitos que você tem na vida inteira. Carrega essa... Então, uma questão psicológica óbvia por trás disso, né? Você fez a mesma coisa, deu certo por muito tempo, você precisa em algum momento, especialmente o que a gente está vivendo agora, parar e quebrar esse hábito, né, de tudo tá ruim, não, tudo tá bom, sabe? Você vai meio que levado pela maré, você tem que parar e refletir, né? O conhecimento, ele vem por trás disso, de quebrar um pouquinho algum dos maus hábitos que a gente tem, o desconhecimento, e voltar a ser faixa branca e voltar a aprender, né? Então, tudo que a gente fala aqui, por exemplo, de métricas de qualificação, por trás de uma boa negociação, eu tenho técnicas boas. Claro. E isso aumenta as vendas. Como é que aparece? Isso aparece em números. Então, a cada 100 clientes que eu estava negociando, eu converti 50 vendas. Isso é uma métrica, é 50% de conversão. Ou seja, se tu fizer isso repetidas vezes, tu provavelmente vai ter esse resultado sempre, vamos dizer assim, né? E você consegue enxergar. Não é o Everton e o Wanderson que tem que ficar lembrando de todas as negociações. Eu consigo trazer transparência ao time de vendas do que está acontecendo e consigo compartilhar técnicas mais efetivas, técnicas, objeções mais efetivas, objeções mais normais e como que eu vou reagir. E você consegue retroalimentar, né? O time de vendas é uma máquina de gerar feedback do cliente, entendeu? E esse ciclo, voltando para o pessoal de inovação, na verdade, a inovação ela é horizontal, igual o crescimento é horizontal, entendeu? Então, esse feedback do time de vendas, ele é input de parâmetro técnico, de formas que funcionam, de velocidade, entendeu? Então, é fundamental tirar isso do papel. E todo o crescimento de uma empresa, ele depende muito da equipe de vendas, né? A equipe de vendas, ela tem que ter essa constância, né? Para trazer o feedback, como tu disse, do cliente, para a evolução do sistema como um todo, né? Como a gente define qual o melhor canal de venda para uma empresa? Essa é uma pergunta ótima, né? A gente vive um mundo, né, que fala-se muito de IA, a gente está num nível muito acima do feijão com arroz, né, que é canal de vendas próprio ou representante. A gente precisa ter uma estratégia clara de conversa com o cliente. Não é mais só o time comercial ou panfleto entregue na feira ou cartãozinho entregue numa feira que garante. A questão analógica, vamos dizer assim, né? Exato, é a indústria analógica. Isso aí já é passado. Vejam o tanto de gente que atua no que a gente chama de economia dos influenciadores, né? Vejam quantos negócios foram criados do zero a partir disso, né? E por que a indústria não está aí? Por que a indústria também não está de olho nessa questão de, poxa, eu preciso chamar a atenção, eu preciso direcionar, eu preciso que a pessoa saia, sei lá, 10 minutos do Instagram, que ela está vendo, sei lá, ela está vendo a entrevista do técnico do Grêmio,
a resenha da última rodada do Brasileirão, para ele olhar uma especificação de máquina que vai virar a vida dele. Né? Parece uma decisão óbvia, mas no dia a dia não é, nem para a diretoria é. Então eu preciso ter essa noção de capturar a atenção. Isso passa o quê? Passa para eu ter a primeira porta de entrada, que é um influenciador. Né? Qual é o meu canal digital? Vai ser Instagram, vai ser YouTube, vai ser vídeos técnicos, vai ser um material que você vai passar, entendeu? E isso não é uma atribuição só de marketing, sabe? A gente não pode se dar o luxo de terceirizar isso para o marketing. Essa é uma grande mensagem. Isso é a pauta do presidente da empresa, do CEO da empresa, dos empreendedores que puxam o negócio, sabe? E a decisão do canal digital, ela passa por múltiplas decisões. Então, por exemplo, se eu virar e-commerce e marketplace, eu vou ter choque de canal? Dá para regular? Eu vou ter que separar linhas de produto, uma linha que vai para o marketplace, outra que vai para o e-commerce. Eu separo a negociação B2B para grandes máquinas e o e-commerce e o marketplace para produtos um pouco menores e mais escaláveis, linha premium, linha de combate, entendeu? Então passa por essas decisões de perfil de produto, finalidade de cada canal e como gerenciar o que a gente chama de conflito de canal. E essa questão de conflito de canal, eu até vejo com bastante frequência. Por exemplo, no varejo, uma loja física competindo com a própria loja online, onde a loja online tu consegue um preço diferenciado, uma condição de pagamento diferenciado que na loja física tu não consegue. Isso é um erro clássico, né, de varejo. O varejo ele tem esse desafio, mas eu acho que se aplica a negócios, né? As pessoas querem exclusividade no canal. Basicamente porque eu não consigo medir o tamanho do mercado, ou, por exemplo, o fluxo de loja que passa naquela região, né? O varejo, por exemplo, o varejo de bebidas. Se eu tenho um supermercado, por exemplo, o Festival lá em Curitiba, qual é o fluxo de pessoas que passam naquela rua? Né? Quais são potenciais leads para o festival, entendeu? Como que eu sou capaz de direcionar esse fluxo para dentro da loja? Né? Então, essa cultura do franqueado, falar, não, mas eu quero a sua franquia, mas eu quero exclusividade em tal área. E isso já virou. Esse mundo não existe mais. Isso foi uma grande resistência no início, agora o pessoal já acostumou. Mas é óbvio que a empresa precisa prestar atenção na precificação do produto, né, no que você vai gerar rentabilidade para o seu parceiro, para a tua revenda. Mas daí a falar que você vai ter exclusividade em canais estanques, né, isolados, isso não existe mais. Né? O teu cliente está online, ele está na feira, ele está ouvindo o influenciador, ele está ouvindo o papo da indústria. Ele não tá seguindo o que você acha que é o canal, ele está seguindo a jornada dele. Ele está seguindo a jornada dele, ele está te ouvindo, está na feira, ele está em todos os lugares. Né? Eu vou dar exclusividade para uma coisa e vou deixar passar, você vai matar a tua empresa. E principalmente, né, Darino, porque a gente fala sempre a concorrência, hoje ela é global, né? Global. Ela não é mais do cara da tua cidade, simplesmente. Hoje em dia, o celular na palma da mão, tu consegue fazer negócio com o pessoal, sei lá, do outro lado do mundo, né? Exato. Em pouco tempo, você pode ter concorrentes chineses fazendo videozinho com os alemães falando para Caxias. O que impede dele cunhar mais falar isso, entende? Então, a discussão que a gente estava tendo num cliente nosso global, eu comentei com vocês hoje no café da manhã, era de formação do time de vendas e era dado que a tecnologia de comunicação daria para a gente fazer um treinamento global. Fazer um treinamento com as plantas da França, com os representantes da França, da Itália, da Alemanha e da China. A gente tem tecnologia para isso já, você tem traduções simultâneas, você tem a possibilidade de estabelecer grupos de trabalho, perguntas e respostas para fazer tipo essa conversa. É nesse nível, então não dá para ficar isolando. Tipo, a realidade não vai respeitar o que eu acho dela. A realidade ela vai se impor. Sim. E num segmento da indústria, por exemplo, onde tu tem um produto e uma especificação que ela é a mesma em diversos países, essa comunicação rápida, ela é mais fácil do que num produto, num serviço, onde tu depende muito da cultura do lugar, né? E volta, né, para a questão de agilidade, né? É óbvio, né, que você tem que fazer um trabalho de defender a sua marca, defender as suas patentes, né? Você não pode aceitar uma cópia, um plágio óbvio, né? Não estamos falando disso aqui. Né? Temos que defender a nossa marca, temos que defender a nossa criatividade e protegê-la legalmente. Né? E, obviamente, falar o necessário, né, para você atender ao cliente no nível superior.
A gente não está falando disso, mas isso é um fato, que a informação circula mais rápido, né? As escolas de engenharia e de formação técnica estão espalhadas no mundo inteiro, né? Se você vê os dados da Índia e da China, é uma coisa insana, né? Desde curso de inglês até formação técnica, eles investem brutalmente em relação a isso. Então o conhecimento está muito mais disponível, mas a gente tem essa facilidade, volta lá para o início, né? De criatividade. Eu acho que é um grande desafio a questão de cadência de execução, de regularidade, de previsibilidade, mas o brasileiro gosta de ser criativo, gosta de trabalhar em equipe. Quando você encaixa essas duas coisas e conecta com as métricas certas, o brasileiro ele voa, porque ele consegue trabalhar em time muito mais rápido, entendeu? Se você tiver o bom direcionamento, a parte de dados clara, para ele enxergar o norte a ser seguido e onde que está a oportunidade, conectando com o trabalho de equipe e essa criatividade, a gente consegue mandar bem, sabe? E esse é um caminho, né, Darino, sem volta, né? No momento que tu faz essa disrupção, tu não consegue mais voltar atrás. Não consegue mais. No momento que tu faz uma pequena digitalização dentro da tua empresa, tu já não consegue mais voltar ao sistema analógico. E isso que tu falou é muito interessante, porque a gente tem exemplos, inúmeros exemplos, de exportação de mão de obra brasileira para outros países. Surreal isso. Né? O brasileiro ele tem capacidade de fazer isso. Por que a gente não consegue aplicar aqui? Então o brasileiro ele é muito capaz. A gente tem muitas vezes um complexo de vira-lata, como a gente fala, né? O brasileiro ele é muito capaz, ele é muito inteligente para fazer isso. A gente vê isso em todos os setores, né? Na Embraer, por exemplo, né? Você tem brasileiros no P&D da Boeing, entendeu? Você tem gente em todos os lugares, né? Então, de novo, volta a gente entender que é necessário romper essa barreira do apoio mútuo nas dificuldades, de quebrar e dar o próximo nível. Tipo, beleza, desafio, mas qual é o próximo passo? Como que a gente faz para quebrar esses desafios, né? Como que eu faço para sonhar um pouco mais alto e materializar isso, sabe? Se está difícil, qual que é o próximo passo? E quando você organiza, né, o ciclo de geração da receita, você trava o seu investimento em máquina, ele está junto, entendeu? Então essa conexão, investimento, eficiência operacional e ciclo da receita, ela fecha o ciclo inteiro, sabe? Ela faz com que eu tenha demanda para a minha linha de produção, ela faz com que eu organize meu PCP para os turnos, entendeu? Que eu planeje melhor o setup de máquinas preventivas, as corretivas não, as preditivas e preventivas, entendeu? Então, isso é fundamental, da gente ter o conhecimento necessário e as pessoas correrem atrás disso, quebrarem essa barreira que é só dentro, como é o tema da nossa palestra, né? Não é só da porta de casa para dentro, é o conjunto, é a visão horizontal. A visão de crescimento, ela é horizontal. Empreendedorismo é buscar oportunidades, sempre. Da indústria grande, na médio porte e aquela que está começando. Isso é um mantra da nossa vida. Acho que uma grande dificuldade que se vê no mercado industrial é conseguir dar esse primeiro passo, né? A gente tem muitas empresas pequenas e eu diria assim, até estagnadas, né, nesse tamanho, e a grande dificuldade é alcançar o próximo nível, né? Muitas vezes a gente tem um processo produtivo muito bom, só que a produção é quem demanda o comercial. Eu produzo... Preciso encher minha fábrica. Exatamente. Para conseguir ter as métricas de eficiência. Isso, né? Aí. E pelo que tu trouxeste para nós aqui, tem que inverter essa lógica. Exato. O problema tem que ser da produção, não do comercial. Exato. A gente tem que ter gargalo na produção, entendeu? A gente tem que gerenciar gargalo. O cara da fábrica que depois se vira com o problema bom. Exato, é problema bom, exato, entendeu? O time de vendas, ele não pode ir para campo com essa cultura de a produção não vai entregar. Ele tem que estar falando, eu vou trazer a oportunidade para dentro de casa e a gente vai se virar. E se virar, obviamente, é fazer isso com sistemática, né? Escolher um grande parceiro na parte de eficiência operacional, de métricas produtivas, de treinamento do pessoal, para a gente sincronizar a demanda com produção. Mas a gente tem que inverter a lógica, sabe? A gente tem que trazer, a gente perdeu 2 clientes, aumenta 10. Entendeu? A gente tem que ter essa cultura de ampliar clientes, entendeu? E em crise caiu 2, aumenta 10, entendeu? De dobrar a capacidade nossa de gerar leads, né? Geração, se eu perdi, eu tenho que gerar mais leads, entendeu? A ampulheta, né? Pesquisem sobre isso, a ampulheta funciona. Se eu não conseguir reter,
como que eu faço para acelerar a geração de demanda para compensar isso? Tem que ser um mantra permanente. É a cultura de atuação. A gente é muito bom em trabalhar em crise, entendeu? A gente tem que sistematizar isso. Perdi 2, criei 5 oportunidades, criei 10 oportunidades. Por quê? Pô, se eu converter 10, eu aumento, né? Eu perdi 2, mas ganhei 5 no final das contas. O saldo tem que ser positivo, não é? Mas, assim, normalmente, como a gente vinha falando desde o começo, muitas vezes o gestor de uma empresa ele tem o viés mais técnico. E eu digo assim, para quem produz, o melhor é ter um cliente com um produto. Com longo prazo. Com longo prazo. Esse é o maior risco do mundo. E justamente essa questão é uma armadilha muito grande, porque se der algum problema... É confortável. É confortável. Mas é muito perigoso. Isso É aí. quase uma temeridade, né? É total temeridade. Se você tiver uma linha de crédito aberta, quando esse cliente romper com você quebrou. É isso aí. Né? Você quebra. Se você tiver uma ruptura de contrato, você não tem dinheiro para a folha do próximo mês, entendeu? Você aí você tira a decisão da tua gestão e deixa para o governo, para uma linha de crédito, para uma renegociação com o banco, entendeu? E a gente tem que deixar as coisas dentro de casa. Quando você organiza o que a gente está falando, do ciclo de receita, você tá pegando uma coisa que em tese independe de você e dando regularidade ao mercado, que é inconstante, que varia, entendeu? Só que você consegue abordar ele melhor, você consegue trazer mais oportunidades para dentro de casa. E aí você sai da flexibilidade, você sai de questões estratégicas básicas, tipo dependência muito grande de 1, 2 clientes, né? Essa visão, eu tenho que criar uma cultura, né, que é escalabilidade e agilidade, entendeu? Essa é uma virada de chave que a formação técnica rema contra. Porque você precisa de previsibilidade, entendeu? Então você tem que criar essa cultura que é ok a gente ter certa estabilidade, certa instabilidade da entrada, mas vai ter a estratégia correta a médio e longo prazo. Né? Darino, eu vou te fazer uma provocação. Eu gosto de fazer provocação no nosso podcast. Quase um quadro já. Tu acha que falta educação corporativa dentro das nossas indústrias, das nossas empresas de um modo geral? Tu acha que esse é o caminho para que a gente consiga dar esse passo adiante dentro de uma profissionalização dentro dos nossos negócios e educação? Sim. Veja, isso é tão importante na minha visão e na visão da fábrica, que a gente tem um dos valores nossos, que é investir em educação padrão mundial. Eu acho que ela é capaz de te mostrar a realidade e te tirar do dia a dia, entendeu? Então, a educação de ponta, o que a gente chama de educação ponta a ponta, né? A gente tem um negócio para isso, só para vocês terem ideia, que é a Bit Learning, né? Em que a gente forma empresas para quebrar esse paradigma, dando mais conhecimento, mas tem que ser da forma correta, né? É um conhecimento que te provoque, que mostre que você tem muito a aprender, entendeu? Mas ele é fundamental nessa questão psicológica, de saber que você não é faixa preta. Você pode ser faixa preta em uma linha de produto, em um SKU, mas você tem que ter mentalidade, né, de faixa branca, né? Tem vários atletas que falam isso. Eu estou trazendo essa citação do mundo esportivo, porque eu tenho que ter essa visão de faixa branca de recomeçar a vida. Cada SKU novo, cada família de produto novo é um recomeço, entendeu? A gente tem que ter cultura de construção, é isso, é construir e cair, construir e cair, construir e cair, né? E recomeçando. E essa expansão passa por isso, sabe? E passa de gerenciar bem esse dilema, né? De estabilidade, previsibilidade, que é óbvio que é uma demanda fabril, uma demanda de suprimentos, para a questão de velocidade, né? E segurar a barra, né? O empreendedor, o líder, né? O CEO, os empreendedores têm que segurar a barra, né? Dessas mudanças. Muito bom. Maravilha, Darino. Passou rápido, né? Eu te falei que nós ia precisar. Precisava de mais tempo. A gente pode negociar mais um pouco de tempo aqui com o pessoal, mas passou realmente muito rápido. Cara, quando o assunto ele é relevante, interessante, a coisa flui. Então a gente queria, Darino, que tu deixasse uma última mensagem para o pessoal, para nós encerrar. Um recado aí. Para quem quer adentrar nessa questão do crescimento, que é o caminho natural para as coisas. Sim. Por onde começar para aquela pessoa que quer começar, aquele empreendedor, aquele gestor que quer começar? É isso, eu acho que passa muito por a gente reconquistar essa mentalidade para o crescimento, voltar a sair do marasmo das dificuldades para pensar alto, sonhar grande, né, e entender que a gente tem que falar, se aprofundar nisso, né, e a fábrica tem muito conteúdo sobre isso, depois acessem o nosso LinkedIn e os nossos conteúdos no YouTube e no Instagram. Mas é olhar para a questão de mercado e de cliente, quem é o cliente, é olhar para a questão de produto,
é olhar para a questão de canal de distribuição e olhar para essa visão sistêmica de ciclo da receita conectado em decisões baseadas em dados, né? Com um bom CRM, mas especialmente com a mentalidade adequada, formando o time, trazendo gente aguerrida para a gente recuperar essa nossa vontade de crescer, né? É possível, a gente vê exemplo disso, a gente vê vocês, a gente vê a Altec correndo atrás, ou seja, não é possível que tudo isso que a gente está vendo vai dar errado, sabe? Porque a gente está fazendo melhor que, tipo, a gente está falando do maior evento do mundo, entendeu? Pô, não é possível que esforços desses sendo multiplicados dê errado, vai dar certo. Maravilha, Darino, obrigado. Já está dando certo. É isso. A gente agradece a tua participação aqui no Papo de Indústria, especial, dentro do dia D. Para você que nos acompanhou também aí, obrigado. Continuem seguindo aí a programação do Grupo Altec. Vai ter muita coisa boa hoje durante o dia. Então aproveite. Além de ofertas, de oportunidades, muito conteúdo de conteúdo de alta qualidade aí para vocês. Isso aí. Até mais. Então tá. Valeu, pessoal, e sigam acompanhando o Grupo Altec aí. Obrigado.